Olá pessoal, Anderson Sampaio, diretoria da direita. Hoje eu não vou ficar me alongando, a vinheta vocês viram, já passou antes, porque o assunto é sério. Acabou, gente. Nós temos que desembarcar do governo, é um grande absurdo. Jair Bolsonaro colocando esse Cássio Nunes no STF, para mim acabou. Isso é o que eu estou ouvindo muita gente falar, né? É muito engraçado você vê as pessoas desacreditando de um programa, de um projeto de governo, né, porque uma ação os desagrada. Eu estou fazendo esse vídeo, gente, para realmente dividir essa minha indignação com vocês. Por quê? Quando você olha o nome de um Cássio Nunes sendo indicado, né, a grande probabilidade, como disse o próprio presidente hoje no cercadinho, a não ser que aconteça alguma coisa, algum fato muito ruim contra esse Cássio Nunes, é que ele não vai ser indicado. É muito ruim você ver as pessoas se desesperarem por um nome que, vamos ser muito sinceros, ninguém conhecia. Ninguém sabia da existência de Cássio Nunes antes dele ter sido ventilado como possibilidade para o STF. Eu não conhecia, vocês não conheciam, acho que talvez a família dele o conhecia, né? Mas o que me fez olhar e tentar pensar e raciocinar de forma diferente? Quando você vê uma mídia já querendo colocar os podres, os ditos podres dessa pessoa, para que todo mundo comece a, na verdade, duvidar do nosso presidente, é onde você realmente tem que começar a ficar com a orelha em pé, com o pé atrás. Por quê, gente? Foram levantar um monte de coisa e distorceram, tá? Muitas delas, duas eu já vou falar para vocês, sobre, por exemplo, o caso das lagostas do STF e o caso de Cesare Battisti, né? Que a mídia está falando que ele foi contra a extradição de um terrorista italiano, Cesare Battisti, como se ele fosse a favor do Lula, que o Lula, sim, não quis extraditar esse marginal, esse criminoso. E no caso das lagostas do STF, como se ele tivesse dado o aval para farra com o nosso dinheiro. Vamos lá. Falando de Cesare Battisti, eu acho que é um caso um pouco mais emblemático. Nós estamos falando que ele foi, na verdade, motivado a olhar essa situação por uma ação movida, né, para tentar fazer essa extradição. E quando ele se manifestou dizendo que, primeiro, já existia uma ação em instância superior, ou seja, fora da alçada dele, tramitando a pedido da Itália nessa questão da extradição. E que o pedido dele era da França. E que como já existia esse processo de extradição sendo olhado por instâncias superiores, que deveria seguir primeiro esse processo, para que não fosse reformado nada do que fosse feito numa instância inferior. E, num segundo ponto, de que a prerrogativa da extradição era única e exclusiva do presidente da República, né? Então, não tinha o que se falar realmente em um ministro de segunda instância, um desembargador, né, opinar sobre a extradição ou não. Isso é uma prerrogativa privada do presidente. Esse é o primeiro ponto. Então, o que eles estão falando é que ele foi contra a extradição de Cesare Battisti. Mentira. A mídia continua mentindo. Segundo ponto, as lagostas do STF, a farra com dinheiro público para sustentar as barrigas dos nossos ministros do STF. Estão dizendo que ele foi super a favor disso. Na verdade, gente, de novo estão distorcendo os fatos. O que ele fez, simplesmente, ele estava julgando ali a legalidade ou não de se fazer aquela compra, aquela licitação. E o que ele falou é que sim, o processo é lícito, o processo de compra é lícito. Se a questão é moral ou se não é moral, são outros 500. Que ele não poderia, como juiz,
determinar que se fosse amoral de impedir a compra. Quem deveria ter feito esse juízo, né, de moralidade ou não foi quem assinou. Então, na época, o presidente do STF, que era Dias Toffoli. Então, esses são dois casos, existem vários outros. Existe uma questão de terras indígenas que ele foi, assim, ao meu ver, né, porque, como eu disse, não conhecia, fui procurar, fui tentar estudar um pouco sobre ele. Ao meu ver, ele foi super correto. Existia um processo de tentar expulsar pessoas de terras indígenas, de demarcação indígena, pessoas que estavam lá há mais de 50 anos. Um número pequenininho de pessoas, cerca de 2.500 pessoas. Veja o que é isso, há mais de 50 anos morando nessas terras. E ele falou que simplesmente que seria muito prejudicial, muito mais prejudicial, se retirar essas pessoas lá que já estavam instaladas há tanto tempo do que manter, né? O que são 2.500 pessoas dentro de uma imensidão de terra que os índios receberam, né? Fora outras coisas, ele também entrou muito no agronegócio, dando agilidade para algumas coisas. Com isso, eu estou querendo dizer que ele é o nome ideal para a STF? Não, não estou. Não conheço ele. Não conheço o teor de todas as suas decisões. Mas o que mostra é que ele não é uma pessoa, pelo menos no primeiro momento, tão ruim assim como estão pintando, né? Outra coisa que estão falando muito sobre ele é que ele foi colocado no TRF1 pela Dilma Rousseff, ele é um petista enrustido. Bom, vocês se lembram do Augusto Aras? O petista, o nosso petista na PGR, o nosso malvado favorito? Pois bem, Augusto Aras não se mostrou nada petista até hoje, né? Óbvio que ainda tem tempo aí para ele fazer alguma cagada, mas até hoje não se colocou. E quando a gente fala na entrada do Cássio Nunes no TRF1, nós precisamos lembrar, ele entrou pelo 5º Constitucional. Ele entrou por uma lista de advogados apresentada à presidente Dilma Rousseff na época pela OAB. A lista inicialmente tinha 6 nomes, depois foram reduzidos para 3, que é a famosa lista tríplice, e dentro desses 3 tinha o nome de Cássio Nunes. Vou te dizer, você acha que ela conhecia Cássio Nunes? Que ela escolheu a dedo? Vamos lembrar que Dilma Rousseff é uma pessoa bastante limitada em termos de inteligência. Para ela, possivelmente, o TRF era uma coisa pouco importante, que não afetaria o seu governo ou o governo petista. Então, a possibilidade dela ter colocado um nome quase que aleatório, ou só porque alguém falou, não, vai nesse aqui que tá tudo bem, é muito grande, né? Ele realmente não conseguiria afetá-la. Afetaria outras questões, outras pessoas, mas diretamente ao governo da presidente Dilma Rousseff, não. Gente, o que isso me traz de muita preocupação é que a todo momento nós estamos vendo as pessoas que se dizem conservadoras, que se dizem de direita, por qualquer movimento que acha minimamente estranho do nosso presidente, sair gritando: ai, eu não acredito mais no Bolsonaro, ai, meu Deus, eu desembarquei desse governo, o governo Bolsonaro acabou. Isso é uma coisa ridícula e só mostra o quanto a direita no Brasil é desarticulada, é uma direita frágil, né? Nós não temos unidade. O que é a esquerda, que é minoria no Brasil, tem unidade, né? O que é a esquerda no Brasil, que é a minoria, tem união e tem discurso único. Eles sabem fazer barulho como ninguém, e nós não sabemos. Na verdade, nós entregamos de bandeja a narrativa para eles. A hashtag que passou de decepção no dia de ontem, coisa ridícula, só fomentou, só deu armas para essa esquerda ridícula. Então, nós precisamos lembrar. Vocês lembram, então, já falei de Augusto Aras, todo mundo gritou e tudo mais. Eu, graças a Deus, talvez fui iluminado na época, falei, deixa eu ver o que acontece, deixa eu ver que banda esse homem toca. Não é possível que a gente vai entregar a PGR de bandeja para um petista. Até agora, nada foi feito. Quando o Mandetta saiu no meio da pandemia, todo mundo falou, movimento errado do Bolsonaro, ele está acabando com o governo, não vai mais conseguir governar, que loucura tirar um ministro da saúde no meio de uma pandemia, e que esse ministro da saúde está fazendo alguma coisa. Balela, continuou.
Sérgio Moro, a mesma coisa. Gente, isso aí eu falo. Eu fiquei mal. Não falei nada em redes sociais, mas na saída do Sérgio Moro, o Mandetta já queria que saísse há muito tempo. Na saída do Sérgio Moro, eu aqui em casa, eu e minha esposa, nós ficamos com um sentimento de luto. Nós tínhamos perdido o nosso herói nacional. Nós tínhamos perdido o nosso chão. Que merda que tá fazendo? E com a saída do jeito que o Sérgio Moro falou, parecia que tinha muita merda embaixo desse tapete e nada se mostrou. Então, mais uma vez, nós temos que tomar muito cuidado porque nós temos que olhar a política do possível. Nós estamos hoje com um Senado que não é pró-governo, não é pró-Bolsonaro. É um Senado que é contra tudo que nós fazemos. Então, se nós fôssemos... Vocês acham realmente que se o Bolsonaro fosse indicar alguém terrivelmente cristão, terrivelmente conservador, que seria passado no Congresso? Eu ouvi a live do Paulo Enéas falando que não, que o Senado teria que justificar de uma forma muito contundente o porquê não, né? E eu digo para vocês, gente, para o Senado pouco importa, eles vão inventar a justificativa que eles quiserem para poder negar qualquer coisa que seja para o STF. Tá? Então parem com isso, parem de gritar. Ele pode ser um nome bom ou pode ser um nome ruim, nós não sabemos. Nós não conhecemos o por trás dos bastidores. Nós só conhecemos uma camada muito fina por cima do que acontece na nossa política. Tá? Vamos aguardar. O presidente pediu, ou vocês confiam em mim ou não confiam. Eu, do meu lado, continuo confiando. Até o momento que ele realmente pise na bola e faça alguma merda, eu continuo confiando no presidente Bolsonaro. Tá bom? É isso, gente. Para de gritar, esfria a cabeça, coloca a cabeça no travesseiro e vamos em frente, porque o Brasil tem jeito, mas a direita precisa se unir. Tá joia? Gente, obrigado. Mais uma semana com vocês. Por favor, quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Quem já é inscrito aqui, dá um joinha, compartilha, né? Ativa o sininho também, vamos receber todas as notificações e vamos pra frente. Tá bom? Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.